Pai Senhor, Aline, tudo bom? Pai Senhor, missionário. Pode orar, irmã Aline. Você que está meio adoentada, está mais perto do céu. Pai do Senhor. Meus irmãos. Pode orar. Deus bondoso, Deus bendito. Obrigada. Estamos aqui reunidos e pedimos a presença do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo bíblico de Gênesis 4. Contemplamos ali, Senhor, a primeira etapa desse capítulo e queremos muito compreender, Senhor, o que o Senhor deseja nas nossas vidas e o que a sua palavra quer nos conduzir. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. O 4:6 diz: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém? Amém. Então aí tá. A gente vai encerrar hoje? Vai encerrar hoje. Podia terminar ele aqui, então o verso lá embaixo, né? Não, só até aqui, só até o 6, o 7, 8, 9. Porque você vai ver depois embaixo a conclusão final, assim. Não, mas aí é só mesmo o caso, o pecado dele, né? Então vamos lá. Chegou o Sérgio também, o presbítero Sérgio. O Sérgio está sério hoje. Senhor, pessoal. A Ângela não fez janta ainda, não? Não, tá longe daqui. Tá no passeio. Ela está no passeio. Então vamos lá, irmã Aline. O que tu tem a dizer aí pelos versículos que foi lido? Uma coisa que eu fui anotando aqui para mim é que eu fui ainda um pouco mais à frente ali, né, que mesmo tendo a graça, quer dizer, né, que tem a justiça, né, porque Deus condenou ali, né, a atitude dele, mas ao mesmo tempo a graça coexiste, né, quando ele coloca ele é punido, mas Deus também o protege, né, quando ele fala que ele vai andar por algum lugar e que vai correr o risco de ser morto, né? Então, algo que, quando eu fui meditando, me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo em que Deus disse a ele e declarou, né? Maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão, mais à frente ele garante a proteção também, para que ele não fosse ferido, né, por outras pessoas diante do próprio erro. Eu queria que o pastor falasse, a missionária falasse um pouco mais sobre isso, sobre o que eu estou falando. De alguma maneira, no que eu entendi, mesmo a gente tendo cometido um erro, quando Deus faz ali uma intervenção, como ele fez ali com o Caim, e ele coloca a proteção, é para que não se mantenha o ciclo do erro, ou não tem nada a ver? Para mim, acho que não. Acho que aqui, que nem você falou uma palavra aí no começo, que ensinou com ele, né, que nem eu falei no começo, da outra lição, que ele era um ser humano ensinável, né? Que é tipo de pessoas que não gosta de ser ensinado. Mesmo Deus vendo a maldade dele,
o pecado dele, vendo a maldade dele, o Senhor, ele usa com ele de dignidade, né? Uhum. Logo no começo, lá acima, né? Que ele fala assim, Deus fala para ele no verso 7. o 7, que Deus É o tem 6. começa no 6 e o 7, que Deus começa um diálogo com ele. Ali você pode ver que Deus está já apresentando para ele a graça, né? E ele, mesmo assim, ele sai de lá, daquela conversa com Deus, vai para o campo, onde que foi começar a ler de novo, que você leu agora o capítulo 9, não é isso? Verso 8, né? 8 e O 9. 8 e o 9, 10. ele estava lá que vai para o campo e ele comete o assassinato, né? Ele acaba matando o irmão dele, mesmo depois de Deus ter aquele diálogo com ele, né? Ou seja, você vê a graça ali. Aí, os versículos que você citou aí são os versículos abaixo, né? Que são Mais para frente. mais para frente, que é o 13, né? Que é o 14, que Deus poupa a vida dele, falou que ele ia viver como fugitivo agora, né? Ele ia ser fugitivo agora. Deus fez com ele como fez com Adão, a mesma coisa. E quando Adão pecou, a porta do jardim se fechou. Colocou uma espada lá e ninguém entra, não entra mais, até nos dias de hoje. E colocou Adão para o lado de fora, não é isso que Deus fez? Colocou Adão para o lado de fora, agora você vai viver a sua vida, né? Vai ver errando. E ele, a mesma coisa, Deus também fez com que ele, como no começo eu falei assim, que ele foi o terceiro da humanidade e o primeiro homem nascido de uma mulher. Agora ele vai viver errante e Deus coloca uma marca nele, ele separado Uhum. da humanidade, ai meu Deus, falei a palavra errada. Ai, como fala? Da humanidade, é a humanidade que fala? Ou eu tô falando errado? Não, sim. Deus separou ele também. Você vê aqui que Deus poupou a vida dele, porque ia colocar um sinal, né? No versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não feriste qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ele foi para outro lugar. Ele saiu da face de Deus e foi viver a vida dele, né? Eu vejo aqui também a graça de Deus. É que nem o pastor falou no outro estudo que Judas foi no outro estudo, foi na igreja que você falou, né? Que falou que Judas ele recusou a graça. Foi essa palavra que você usou? Isso. Sim. Rejeitou, né? E Pedro se Isso. arrependeu. Pedro se arrependeu, Pedro aceitou, que no capítulo 21 de João, ali Jesus se apresentando a Pedro, né? Ali ele aceitou se restaurar. Judas não, ele recusou a graça. Por isso que ele morreu daquela maneira e foi condenado. Essa é a verdade e não tem como. Ele não quis, ele recusou a graça. Então se tornou um desgraçado. Essa palavra desgraçada é uma palavra sem graça, sem a graça, né? Então, Caim é a mesma coisa. Caim também teve a oportunidade de ser salvo, de se arrepender, mas ele recusou a graça, ele não quis. Aos meus olhos é isso também. Uhum. Entendeu? Sim. Eu encerro a minha fala. Vamos lá. Interessante que foi falado já aqui no início, né? Não é porque Deus poupou ele para alguém matar, Para ninguém matar. para ninguém assim, matá-lo, né? Que é a palavra Isso. certa, matá-lo. Aqui não é a graça de Deus. A graça de Deus está aqui no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que irás
dando oportunidade para ele. E porque caiu o teu semblante. Aí o Senhor tem um diálogo com ele, que é a graça. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres, olha, ele está falando, bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Deus avisa ele, só que ele sai dali, ele pega e mata o irmão dele. Então, a graça de Deus é manifestada no versículo 6. Depois que ele é chamado, e agora ele é chamado de maldito. Uma pessoa maldita. Olha bem. No versículo 13, aí ele começa a querer conversar com Deus, e assim, então... No 11 que você falou do maldito, né? Só que o 13 ele diz assim, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoado? Olha bem a situação desse camarada. Ele mata o irmão dele e ainda pergunta para Deus se a maldade que ele praticou é perdoado. Menor do que ele possa ter. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado? É o tipo daquela pessoa que ele faz as coisas consciente. E ainda quer o perdão de Deus. Sem arrependimento e sem sentir culpa, né? Exatamente, sem culpa nenhuma, pratica a maldade, aí vai lá aos pés de Jesus e fala assim, minha maldade foi maior, o senhor não pode me perdoar? Aí Jesus vai lá e perdoa ele, só que ele volta a praticar, porque foi o que a missionária falou, que é uma pessoa que não gosta de ser instruída. É uma pessoa, é um animal indomável. É uma pessoa que não consegue raciocinar. Então, ele faz as coisas leva as coisas de Deus como se fosse uma coisa normal, como algo do mundo. Não tem temor, não tem... a palavra não tem temor, tem outra palavra também, não se acha culpado, porque você vê que ele pergunta aqui no versículo 13, já vou passar para os irmãos, ele disse assim, maior é a minha maldade que a possa ser perdoado? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Quer dizer, ele quer buscar justificativa ainda com Deus, sendo que Deus avisou ele antes do homicídio. Muitas vezes Deus vai avisando, e o que acontece, meus irmãos? Deus deixa acontecer. O perigo é isso daí. A pessoa vai praticando, que Deus deixa a pessoa, por isso que ele fala da vontade, o teu desejo. Então deixa o teu desejo tomar conta de você. Amém, irmã Aline? Deu para... Sim, eu acho que se junta ao que o pastor falou num dos outros também, que é em relação à correção, como que a gente reage quando Deus nos confronta, né? E do que a missionária também falou, eu acho que no resumo, para mim, Deus não rejeitou a oferta de Caim, né? Ele rejeitou um coração que não queria ser ensinado, né? Exatamente. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Eu só quero falar que na outra tradução da Internacional, ela vai dizer assim, né? Para a gente entender melhor esse diálogo que você falou, né? Realmente, parece aqui a graça, no capítulo 6 e 7, mas também abaixo, ele querendo se justificar, falando com esse diálogo com Deus, no verso 13, Deus, por misericórdia também e graça, não é que Deus... Porque aquilo vai para o resto da vida dele. Exatamente. Vai para o resto da vida dele. Mas Deus poupa a vida dele de alguém matar ele. Sim. Você vai ver a graça de Deus mais uma vez sobre a vida dele para não deixar ninguém matar ele. Ó. O verso 13, nessa tradução aqui, vai falar assim, ó. Caim disse a Deus, o Senhor,
eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu está me expulsando desta terra, porque Deus expulsou ele de lá, Ele da chamou de moralidade, maldito, né? Acima, né? Ele chama, né? Hum. A sentença dele no verso acima, né? Vai te ler, certo, o 11. A sentença dele no verso acima, o 11. Ó, por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Aí disse a Deus o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra, terei de andar pelo mundo, ser um fugitivo, me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, verso 15: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, será morta 7 pessoas da mesma família dele, como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o matasse, não, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar nas regiões do norte, que fica a leste de Éden. Então, aqui também você pode ver que aí ele achou que a sentença era muito pesada, que ele ia ter que sair fora da presença de Deus. Não ia viver mais de arar a terra, porque a terra abriu a boca para engolir o sangue do irmão. O que ele plantasse não ia ser mais produtivo, seria uma terra infértil, não ia poder comer, não ia poder colher, não ia poder fazer nada. Então, acho que a pior sentença dele é que Deus tirou ele da fora da presença dele. Entendeu? E o interessante, essa é a sentença. o interessante, que eu já vou passar para o Clóvis e o Sérgio, é o interessante que Deus ele podia permitir que alguém matasse Caim, mas não permitiu. Mas Deus não se igualou a ele. Não desceu no mesmo nível, né? Você entendeu? Deus É igual Judas e Jesus, né? Que Jesus falou meu amigo, né? Não se igualou. Eu acho que por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, né? Nos constrange. A pior coisa é tipo assim: você avisa a pessoa, né, de algo, como Deus fez com Caim, presta bem atenção. Aí você fala assim para o filho, para a esposa, ou para o esposo, você fala assim: não faz isso, que isso aí vai dar errado. Aí a pessoa insiste em fazer. Aí quando ele faz, sabe quem é a primeira pessoa que lembra? É aquela que avisou. Aí quando você chega, fala, não precisa falar nada, eu já sei. Ô, irmão Clóvis, que Pai você do Senhor. irmão presbítero Sérgio? Tá só vendo a metade do seu rosto aí, só o bigodinho. Paz do Senhor a todos. Primeiramente, paz do Senhor a todos, né? É motivo de alegria a gente estar reunido aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor, né? E nesses ensinamentos que tem na Bíblia, cada dia a gente vai descobrindo uma pérola mais sagrada a mais, né? Que nesses episódios, né? Se a gente olhar, é tão profundo que mostra a onisciência de Deus, a onipresença, né? Que Deus é o Deus de ontem, de hoje, de sempre, que Ele esquadrinha nossas intenções, mesmo antes da gente fazer, Ele já sabe quais são nossas intenções. Então, é de muita importância, né, a gente poder trazer isso para os dias de hoje, para que todos vejam que o amor de Deus, o reino dos céus, não é tomado à força, que a graça de Deus é gratuita e tão humilde que ele não nos infringe na violência para aceitar. É por amor, igual ele falou, né, para o Caim, né? Se fizeres o bem, né, não serás aceito, porque ele já sabia da intenção dele, que simplesmente só pelo fato
né? Daí ele tá com o semblante, né, caído, com a cara já de raiva, de ódio, né? Que tudo isso, né, iria gerar o quê? Iria gerar só o que o pecado gosta de que se gere, né? Só desgraça, aquilo que o inimigo de Deus adora. Mas Deus ainda dá a oportunidade para que nós, seres humanos, no nosso livre-arbítrio, possamos fazer nossas escolhas, né? O caminho que a gente vai trilhar. Então, todos nós, no dia de hoje, tem que estar atento àquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente lida, né? Quando as circunstâncias da vida vêm nos afligir, né? E ainda mais nós, como cristãos, né? Tem que colocar em prática todos esses ensinamentos. Eu até mesmo estava conversando com a minha mãe, né? Com a minha irmã aqui também, falando que a gente está agora com esse estudo, né? No canal do YouTube, e quando a gente posta, são milhões de pessoas que vão estar vendo. Então, não adianta eu vir aqui querer falar bonito, né? Querer mostrar que estou tendo entendimento, né, da palavra, sendo que minhas atitudes não estiverem concernentes comigo. Então, mais do que nunca agora, né, não só eu, como nós cristãos, temos que atentar para os ensinamentos que Deus já vem falando para a humanidade há séculos e séculos, que se tornam o mesmo da época de Caim para a época dos tempos modernos de hoje, né? A diferença é que com a evolução, hoje, o ser humano acha que Deus não castigou hoje, tá bom, dá para mim continuar, né? Mas todos nós temos que ter a consciência que vai ter um dia que a gente vai ter que dar conta de tudo aquilo que a gente fez, no escondido, na frente das pessoas, né? E a profundidade, a pérola maior é o amor de Deus, que mesmo sabendo nossas intenções ainda, ele nos instrui para que a gente vá para o caminho certo, porque ele sabe, você é igual um filho nosso, tá vendo que vai cair no buraco, a gente não vai deixar, vai, sai daí que você vai acabar se machucando, sai daí, chega um momento, a gente vê que é algo, né, que não vai ser para a morte dele, né, mas vai tomar um susto que possa também fazer com que ele fique mais alerta, né, a gente acaba deixando. Então vai lá que você vai ver o que vai acontecer, né? E Deus faz o mesmo conosco. Deixa a gente escolher o caminho que a gente vai fazer, que a gente vai trilhar, mas não deixa que o seu amor simplesmente não venha nos avisar, né, nos orientar de simplesmente para onde as nossas atitudes estão nos levando. Então, que possamos nós cada vez mais atentar à palavra de Deus, os ensinamentos que tem na Bíblia, né? Que não é só um livro, como muitas pessoas acham, né? São as próprias palavras do próprio Deus e os acontecimentos ao longo da história, reais, verídicos, né? De pessoas que foram prósperas, que conseguiram superar as dificuldades, né? Suas próprias emoções, para poder fazer aquilo que agrada a Deus e não agradar o inimigo de Deus. Mas como também muitos, né, que por ignorância, por raiva, né, mostra também que na hora da raiva, simplesmente é mais fácil dar 10 passos para trás, porque se você for dar meio para frente, vai dar ruim. Vai dar ruim. E depois, quem vai se arrepender? Vai ser você. Igual o pastor falou, que na hora quando dá ruim, quem vai lembrar? Eu avisei. Mas também, quem se dá mal é também a pessoa que lembra. Poxa, o pastor me falou ainda para mim. Meia hora, acabou com a vida. Mas eu agradeço a Deus por estar, né, com os irmãos, com as irmãs, né, conseguindo aprender cada dia mais e, graças a Deus, a oportunidade que Deus dá para a gente fazer, né, de forma diferente. Eu acredito que creio também que isso tem agradado, né, no coração de Deus, não somente na minha pessoa, mas de todos os seres humanos, né, tanto Amém. Os que são cristãos, que os não são, para que possam fazer as coisas direitas e ir para o caminho verdadeiro que leva ao amor, à alegria, à paz, que é o caminho de Deus, né, porque o outro caminho já sabe, é do inimigo de Deus, então, ou você é amigo de Deus ou se torna inimigo, aí para todos decidirem, pelo livre-arbítrio que cada um tem.
Presbítero Sérgio, você que está caladinho aí, só está aparecendo só metade Só os dentes agora, só os dentes. Um pouquinho aí para a gente ver o seu rosto. É o celular, acho que está muito perto, irmão. Está muito perto de você o celular. Eu sei que você está com os dentes bonitos, mas... Agora a gente já está vendo o óculos, já está vendo o rosto do nosso irmão querido. Pode falar, Sérgio. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Está muito interessante tudo, viu? E eu refleti um pouquinho aqui no verso 4, no verso 7 do capítulo 4, dando uma advertência, né, para Caim. E a Bíblia é clara ao nos advertir sobre o pecado que jaz à porta. Essa passagem nos mostra que todos nós enfrentamos tentações. E aí nós temos a opção de ceder ou resistir. Verdade. Glória a Deus. Aí eu estava meditando aqui aos Hebreus 12, né? Portanto, meus amados irmãos, né? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E precisamos resistir, porque o pecado já está à porta. Então, quer dizer, e Deus nos dá a opção, como deu para Caim. Como falou lá no verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, a oportunidade. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo é sobre ele dominará. Aí nós vemos a palavra de Deus, o salmista lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão, né? Os irmãos já conhecem essa passagem. Deixa eu só ler essa passagem de Salmo, que é muito interessante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Como está falando de desejo lá, Deus falando do desejo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós temos essa oportunidade de não ceder ao pecado, porque Deus nos ensina, nos mostra o caminho correto para que nós possamos seguir. E lá em 1 João também, lá em 1 João, primeira epístola de João 3,10, diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí vai falar, né? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, Deus nos dá aqui, ó, opção para nós aceitar a verdade que liberta. Estamos sempre unidos, né? E não caímos na tentação do diabo, porque, como diz, o pecado já está à porta. Então, todo dia nós recebemos pratos, todo dia nós recebemos, né, coisas aí do maligno, mas nós temos que sempre estar resistindo. Lá lá Tiago fala, né? Para nós resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Então é por aí. Nós temos esse ensinamento e temos essa advertência que Deus nos dá. Todos os dias
nós lemos a palavra de Deus, nos alimentamos dela e temos que ser sóbrio, vigilantes, atentos, porque o diabo ele anda bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que resistir isso, porque nós somos de Deus e somos semente de Deus. E aquele que está em Deus, ele, né, a semente não peca, porque nós somos de Deus. Amém? Amém. Oh, maravilha. Irmã Lene. Deixa eu só liberar aqui, que acho que apareceu alguém. Vai entrar alguém, mas aí. Diante do que o irmão Sérgio falou, eu fiquei pensando aqui, indo para outro caminho de raciocínio aqui também, de que o problema não foi ele sentir a ira, né? Mas ele não lidar com aquilo que ele estava sentindo. E aí, quando a gente traz para os dias de hoje, né, muitas pessoas aí, muitos de nós, né, passando por situações de preocupação, muitas pessoas com depressão, crises de ansiedade, ressentimentos, né, rancores guardados aí que não trata, acaba sendo o que o irmão Sérgio falou, né, o pecado que jaz à porta também, né. Então, eu acho que mais sério até do que a ira de Caim, serve para a gente também. Isso é a gente não deixar de tratar com Deus aquilo que a gente vê que precisa ser tratado na gente, né? Porque senão a gente não vai conseguir nem dominar, nem ter autoridade em relação a isso, porque não vai estar resolvido. E uma outra coisa que a psicologia vai falar, né, que quando a gente não lida com essas partes das emoções, enfim, dos traumas, qualquer coisa do tipo que a gente tenha, a gente vai agindo impulsivamente, né, num processo meio que de negação, então você só age. E se a gente for pegar ali, teve a fala de Deus com Caim, mas não teve a resposta dele, só depois lá ele vai implorar misericórdia, né? Então, esse silêncio dele também vale para a gente também pensar, né? Quando Deus fala com a gente, ele espera também uma resposta nossa, né? Que não seja essa ação impulsiva, né? Mas que seja um início um início de uma conversa mesmo. Às vezes Deus vai fazer a gente enxergar algum ponto que a gente está precisando tratar ali, seja do passado ou do presente, e ele está ali inteiro para a gente para tentar ajudar, né? Para que o semblante não desfaleça, para que a gente não entre num lugar de sofrimento, né? De comparação com o outro, ou achar que a grama do outro está sempre mais verdinha do que a nossa, que a gente se coloque em posição mesmo, né? Para dialogar com Deus, né? É interessante, você fez uma colocação aí. Você sabe que existe pessoas, se for para o lado da psicologia, que é assim, quando Deus fala com Caim, ele está tão irado com Deus, é com Deus que ele está irado. Ele não está irado com Abel. O semblante dele não está porque Deus aceitou de Abel e não aceitou dele. O problema é que a raiva dele era com Deus, porque é tipo hoje, as pessoas procuram Deus para resolver algum problema. Quando eu digo problema, todos, né? Emprego, sentimento, problema no casamento, problema e várias áreas, o filho. Quando você não tem essa resposta, você pode ver, vem a crise. Aí você não quer falar com Deus, porque Deus se torna inimigo seu. Mas Deus olha primeiro o quê? Como foi falado com a irmã Aline falou. É o coração, é o que está dentro. O caso de Caim aqui, ele fazia para mostrar algo.
mas dentro dele mostrava algo diferente para Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, porque são esses pontos, esses gatilhos, que muitas vezes está escondido e em qualquer momento pode voltar. E quando volta no versículo 13, como ele disse quando ele sentiu o peso da mão de Deus, quando ele sentiu o peso que ele, né, que ele falou, pô, eu falhei mesmo, mas aqui, aí ele chega no 13 e diz assim, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade? Brincadeira, ele matou o irmão dele, e aí ele diz, é maior a minha maldade que é que possa ser perdoado? Ele achou que não era tão... Deus não estava justo com ele. Tem gente que acha que faz as coisas e acha que é normal, né? Não, ele coloca assim, Deus assim, peraí, mas só porque eu matei, meu irmão. Aquela maldade, o senhor não pode me perdoar? Olha que situação. É uma negação total da responsabilidade, né? Ô, pastor, por isso que eu coloquei que simplesmente, né, a graça de Deus, o amor de Deus é tão generoso que as pessoas que distorcem isso, né? Por quê? Porque eles só querem aquilo para si, né? Não quer olhar para... Muitas vezes nem para si, porque não quer olhar nem para dentro de si, para pelo menos se autoanalisar, para ver se pode mudar um pouquinho, pelo menos, fazer diferente. É interessante que você acabou de falar algo e que eu pensei agora, que é o seguinte, a graça de Deus ela é tão grande, tão infinita, que as pessoas acabam brincando com ela. Sim. É isso, Sérgio? Mas é por aí mesmo. Tem pessoas que não têm noção. Não tem noção. Até no pensar, né? Até no pensar, não tem noção. Acho que tem que ser da forma dele. Tem pessoas que agem assim. Não, tem que ser do meu jeito. Não é do jeito de Deus, é do jeito dele. É como ele pensa ser. Ele quer que seja sucedido daquela forma. E se não acontece isso, aí fica problema, né? Ele se aborrece a ponto de matar o próprio irmão, como fez Caim. Sim. Isso é uma maldade tremenda no coração, né? Tem pessoas que estão falando, não, eu sou de Deus. Deus também mostra as coisas para mim, eu sou assim. Não, tem que fazer dessa forma. E muitas vezes não é por aí. Nós temos que ir pela direção de Deus, do Espírito Santo. Não, e as pessoas falam, não, eu também sou homem de Deus. E onde que se quebra a cara, né? Quebra a cara. E vai pelo lado oposto, se torna como Caim, que nem a Bíblia diz, que era do maligno. A Bíblia foi falando Você bateu no ponto aí, presbítero Sérgio. Quando a Bíblia diz assim, que ele era do maligno, não é que ele nasceu do maligno, é que as suas obras, as suas atitudes, era más todos os dias. Não havia coisa boa no coração dele. Não havia. Ô, pastor, e ainda tem uma advertência de Deus, né, que fala para ele, né, que se ele não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Então, quem que está na porta? É o próprio inimigo de Deus, meu, que está ali tentando ele, faz, só dando ideia, né, porque a atitude é dele, só dá ideia. Ele lá fazer não faz, mas dá ideia para maluco fazer, ele adora fazer. E mais maluco é aquele que abraça ainda, né? Isso na igreja está cheio, porque o que Caim tinha? Inveja. Sim. A inveja estava corrompendo ele. A inveja estava desestruturando ele totalmente. Sim. Entendeu? Era inveja. Então a inveja foi... Por isso que a Bíblia fala, né? Estamos cegando, né? Quem parará diante da inveja, né? Sim. É por isso que tem que fazer como em Provérbios. Você tem que fazer como Provérbios 4:23, né, irmão Sérgio? Sim. Que fala que tudo que a gente deve guardar, a gente guardar o nosso coração, né? O coração. Interessante que eu não sei como
Caim não colocou a culpa no inimigo. Sim. Acho que não deu tempo, pastor. Não deu tempo, que já veio o peso já da mão de Deus, ele falou, vixe, tentar diminuir, amenizar esse castigo. Se a gente não tomar cuidado, a gente só coloca na conta do diabo, nunca na nossa conta. E é igual eu falei, ele só sopra, ele não age, só sopra. Besta que vai lá e faz. Missionário. Eu posso só falar uma passagem também, que diante disso daí, né, eu tenho lido bastante Provérbios também. Provérbios 28:13 vai dizer assim, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa alcança misericórdia. Ele nem teve esse desejo, né? Ele, de fato, lendo ali a passagem, ele não se responsabiliza, né, pelo outro, né? Como se ele não tivesse feito nada, né? Normal para ele, era normal. Ele falou assim, só porque eu matei meu irmão. Fala, missionário. Aqui eu vejo que nem era pecado, né? Mais do que pecado, já era iniquidade. Que nem o presbítero Sérgio falou, que a Bíblia fala que ele já é dos malignos, né? Quando fala do maligno, que é uma pessoa iníquia. Sim. Que o pecado para ele já é comum, é normal, né? Aí eu estava dando uma lida na outra Bíblia, falou assim que quando Deus lançou da terra o Adão, que ele expulsou do círculo interior, ele expulsou Adão, colocou do círculo interior. E Caim do exterior, né? Para fora, porque ele já veio do pecado, então foi do exterior. E também ele fala que Caim, no versículo 13, ele age como se ele viu aquele enormidade do seu pecado, e sim a severidade do seu castigo. Quer dizer, ele achou severo, pesado demais o castigo dele, que os irmãos estão falando, né? E normal matar, como se matasse assim um bicho normal, assim, não é isso? Mas achou severo o pecado. Quer dizer, não acha. Uma certa vez, eu sempre gosto de contar uma história, uma fábula com o Nildo, isso fiquei gravado durante muito tempo. Comigo, eu sempre, quando essa oportunidade, quando as pessoas não perdoam o outro, né, que da tribo que se contava que tinha um índio, lá tinha o cacique, e quando o índio matava um ou outro, né, no meio deles lá, assassinava o seu irmão, o outro índio, o cacique pegava aquele índio que ele matou, amarrava nas costas do que matou, e o castigo dele ia ser carregar aquele defunto até se decompor todinho aquele defunto nas costas dele. Dissolver, descompor, né? Se desfazer aquele defunto, ou seja, o fedor. Ele morreu também. E acabar morrendo também. Esse seria o castigo. Entendeu? E o castigo de Caim era esse. Ele ia carregar isso para o resto da vida dele. Que em Hebreus clama Entendeu? o sangue. Isso, até hoje. Só que nele não houve arrependimento. Hoje em dia tem pessoas que cometem certos atos que matam alguém, que, querendo ou não, ele mata o seu próximo, porque o próximo não é só aquele que eu conheço. O próximo é aquele que também que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, mas eu vou lá e faço mal para ele, acabo matando ele. Mas às vezes ele se arrepende daquele pecado, ele se arrepende, mas ele vai carregar aquilo. Ele às vezes vai para a cadeia, preso, paga lá pelo que ele fez, mas ele vai ser sempre prisioneiro daquilo que ele fez. Jesus perdoa, ele perdoa, mas aquilo vai sempre carregar. Né? Você, caramba, eu fiz esse ato, aquilo vai estar sempre comigo. Então a pessoa já está condenada para o resto da vida, porque ele tirou uma vida. Né? Mas Caim aqui, ele achou que o pecado dele sai realmente, irmãos. Você se vê lançado fora, não era nem fora da humanidade do povo, porque ele não podia conviver com pessoas. Ele ser lançado fora da presença de Deus. É isso que pesa. Você ser lançado fora da presença de Deus.
Ou seja, a porta da graça se fechar literalmente por você, sendo que foi você mesmo que fechou essa porta. Entendeu? Não foi nem Deus que fechou a porta. Aí pode-se dizer, missionária, que nesse caso entra que nem naquela, não vou me lembrar qual é a passagem, mas quando Deus abandona as próprias... Romanos, né? Eu sempre falo isso, Romanos 1, 18... E pode fazer ligação entre essas duas. E abandona. É a pessoa que sempre está praticando. O interessante é que no versículo 3, que ele fala assim, maior é a minha maldade que a que possa ser perdoado. Ele era tão consciente do amor de Deus que ele fala de perdão. Olha bem, a maldade era tão grande, mas ele tinha dentro dele que Deus era um perdoador. Mas o ato dele foi tão assim... Mas o Caroline falou, que ela citou aí um verso que quando a gente se arrepende e abandona, se alcança a misericórdia de Deus. Só que ele não se arrependeu de nada. Nada. Ele não chegou e falou assim, Deus, eu falhei. Sim. Ele procurou... Ele estava preocupado, pastor. Ele estava preocupado que qualquer um ia poder pôr a mão nele. Irmão. Sim, é o que ele estava preocupado com ele mesmo, é o que o irmão Clóvis acabou de falar, né? Ele não estava preocupado com o outro. E pegando exatamente essa deixa aí que o irmão Clóvis falou, né? Se a gente pega o... Não, talvez dê para ficar um pouquinho mais, né? Vamos ver como vai funcionar agora com a conta, né? Tá bom. Se a gente pega lá os 2 mandamentos principais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Deus deixa muito claro, né? Que a relação com ele não é só a gente e ele, né? Individualmente. É a gente com ele e com o outro. Então, sempre essa... E ele queria uma relação, se é que queria, só para ele, né? Só para benefício. Ele não queria uma relação com Deus, mas ele queria uma relação de Deus com ele, né? Para benefício dele. Por isso que Deus falou sobre desejo. Por isso que Deus falou sobre desejo. Entendeu? Sérgio. Fala, pastor. Pode falar. Não, mas é isso mesmo, estamos seguindo isso daí, está interessante esse assunto, né? Sérgio. Ele sabia que as obras do irmão dele eram justas. Quer dizer, porque então, só que ele não queria admitir isso de forma alguma. Ele não queria enxergar dessa forma, né? Que, por mais simples que seja, as obras dele, do irmão eram justas. Então, quer dizer, e como ele estava com ciúmes, com inveja, ele já estava sabendo, né? Deus vai amar mais ele, porque ele está fazendo aquilo de coração. Isso que acontece sempre, né? Porque muitas vezes a gente... Outro dia eu estava num culto uma vez, o irmão lá que estava dirigindo o trabalho falou, irmão, hoje não vai precisar de ninguém ofertar na igreja, porque vai chegar um irmão aqui que vai, né, que vai fazer a vez de todo mundo. E não é por aí. Como é que fica, né? Como é que fica a oferta da viúva? Como é que fica a oferta da viúva? Quer dizer, então, não podemos tirar aqueles que querem fazer as coisas com justiça, com amor, com carinho, com dedicação a Deus, né? Não podemos, né? Aquele irmão lá que se acha grandão, tipo aqueles homens lá que davam oferta, né? Mostrando que estavam dando aqui, ó. Aqui é uma nota aqui de 100, é uma nota de 1000, se mostrando para os outros, né? Muitas vezes até desfazendo dos pequeninos, até da oferta da viúva. Então, não podemos tirar isso, né? Exatamente. É por aí, né? A gente aprendendo aqui a palavra de Deus, a gente vai esmiuçando, vai mexendo daqui, aí o irmão fala algo e vai mexendo com a gente, né?
para a gente cada dia dar fruto, né? Fruto de arrependimento. E Caim, ele é uma pessoa que não quer saber de arrependimento. Ele quer pensar só nele, como foi falado, e não pensa nos outros. É por aí. A igreja dele era uma igreja individual. É uma igreja individual, né? Quer dizer, não era aquela igreja de ajuntamento, de compartilhamento. Não, ele era individual. Tem que ser assim, dessa forma. Então, quer dizer, é ruim isso aí, né? É ruim isso aí. Quando Deus ele formou o homem do pó da terra, ele não formou o homem para adorar ele. Porque ele não precisa, ele já é adorado. Quem faz melhor do que nós é os anjos. Deus não fez o homem para adorar, mas para ter um relacionamento com ele. Mas para ter um relacionamento com ele, como foi falado com a irmã me falou, e os irmãos. E com o próximo. E o próximo. A igreja só é igreja quando você tem comunhão com o seu irmão. Eu falei isso no culto. Eu falei o seguinte: nós estamos enganados com a liturgia do culto. Achamos que cantar 3 hinos, orar e chorar no culto, acha que esse culto é um culto, o culto certo para Deus. Não. Culto certo para Deus é quando nós se reunimos e estamos em comunhão. Eu senti a tua dor e você sentia a minha. Agora, você vê muitas vezes, hoje nas igrejas, que a pessoa está do lado sofrendo e a outra não tem o espírito. Sorrindo. Está sorrindo. Para poder entender que aquela pessoa precisa de algo. Então, é esse culto que Deus quer. Por isso que Deus fala no Velho Testamento, se eu não me engano, que ele está cansado das festas, da solenidade, das pessoas. Ele já está cansado. Por quê? Você pode ver lá em 1 Coríntios 11, quer ver? Ó? Se vocês acharem aí, ó, 1 Coríntios 11, olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha que interessante. 1 Coríntios 11, e isso me chama muita atenção. Deixa eu ver aqui, 11, 17. 11, 17, 1 Coríntios. 11, 17 é assim: nisto, porém, que vos disservos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, olha, está falando da igreja, não é no bar, não, tá? É na igreja. Há entre vós dissensões, e parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É verdade. Quer alguém dizer alguma coisa? Posso falar aqui um pouquinho? Pode falar. Esse mesmo texto de 1 Coríntios, bem mais para frente, o verso 28, Paulo lá explica lá para a igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O 29 fala assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha aí. Outro dia eu dei uma fala dessa lá na igreja, e explicando esse versículo. Aí eu falei para a igreja: você sabe quando é que nós estamos sabendo discernir o corpo do Senhor? Todo mundo ficou assim assustado. Aí eu expliquei.
Quando nós estamos sabendo discernir o corpo do Senhor, é quando nós estamos amando os nossos irmãos. Foi o que eu falei. Se estamos amando nossos irmãos, nós estamos sabendo discernir o corpo do Senhor. Verdade. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão participando do pão, do vinho, do cálice do Senhor com mágoa, com ódio do irmão. Sim. Não está Está sabendo examinando os outros, mas não está examinando a si mesmo, né? Que é o que não diz está aí. sabendo discernir o corpo do Senhor. Isso aí é muito importante. E se a gente for mais para frente, é por isso que muitos, né, que muitos lá ficam doentes, até morrem tudo, e vem as causas, né, de doença, até de morte, porque por não saberem discernir o corpo do Senhor. Tem alguns que já estão mortos espiritualmente, né, o presbítero Sérgio? Que não consegue mais discernir mais nada. Porque é cego, é que nem Caim. Caim, dentro dele, tinha uma semente que ele sabia que Deus é amor. É amor. Ele quis o amor de Deus. Porque o caminho é você se humilhar. Essa palavra, ele rejeitou a graça. Ele rejeitou a graça. Né? O homem pode praticar o pior pecado da face da terra. Quando ele se humilha diante de Deus, ele alcança a misericórdia. Exatamente. Agora, é fácil discernir. Quando a pessoa não quer aprender e não está sujeito, o que vai acontecer? Ele continua praticando a mesma coisa, que nem Caim. Continua a mesma coisa, e não para, e vai indo, até Deus falar assim, ó, vou te abandonar. Você faz os seus desejos, você gosta dos seus desejos, então faz segundo os seus desejos. Não, quando eu estava lendo aqui que você falou, o presbítero Sérgio falou da inveja, também me trouxe na minha mente Saul, né? Na época de Davi, né? Porque Saul tinha uma inveja de Davi, perseguia ele, queria matar ele de tudo quanto é jeito, né? E Davi teve a chance de matar Saul quantas vezes? Muitas vezes. Mas ele deixou por não quis isso, porque ele falou assim, não, eu vou deixar, não vou colocar a mão nele, porque é responsabilidade de Deus. É Deus que vai tratar com ele, não vou tocar a mão. E, acima de tudo, ainda Davi, eles tinham um grande respeito por ele, chamavam ele de meu Senhor. Tinha um grande respeito por ele. É assim que nós também devemos, hoje na igreja, o nosso culto. Eu tinha colocado nesse tema aqui que o pastor escolheu, né? Porque Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel e não aceitou de Caim. Eu vou dizer, de que maneira nós estamos. Para mim, o tema seria de que maneira nós estamos fazendo esse culto, né? De que maneira nós estamos adorando a Deus, de que maneira está sendo o nosso culto a Deus. Que nem foi falado, né? Que Caim, ele pensava só nele. Ele tava, o irmão Clóvis falou que estava preocupado, ele não estava preocupado com outra coisa, estava preocupado de alguém não pôr a mão nele, não matar ele. É como hoje a gente vê isso acontecendo. Que nem o caso recente agora, desse menino que matou outro jovenzinho, né? Deu um couro no menino, acabou dando um problema no crânio do jovem e ele acabou morrendo. Ele falou que estava arrependido, mas ele está arrependido por quê? Porque ele está com medo de ser preso, daí o advogado já antecipou, queria que prendesse ele, que fosse uma cadeia separada, porque senão o povo já ia matar ele, porque ele está preocupado com ele. Ele não está preocupado com a família, ele não quer nem saber com o morto. Ele está preocupado com ele não ser fechado. Eu tinha até notado há muito tempo na minha Bíblia também que Caim, ele perdeu para ele mesmo, entendeu? Caim, ele era o seu próprio inimigo. Caim era o inimigo dele mesmo. Sabe o tipo de gente que não dá para conviver com outras pessoas? Que até a sombra irrita, ele briga com todo mundo, ele briga com o cachorro, com o gato, até com a sombra dele. É tipo pessoa que não tem como conviver.
com o ser humano, porque ele é ruim. Tem gente que é ruim, mano. Tem gente que nem. A frase é essa mesmo. Ele é o próprio inimigo, ele é maligno. Tem gente que é maligno, de tão ruim que é. Não quer saber da graça, não quer saber de Jesus, fala que Jesus não existe, que Deus nos abandonou, entendeu? Para ele é normal, como matar, como viver, para ele tanto faz quanto fez, ele só pensa nele, gente totalmente egoísta, egocêntrico, né? Só pensa no inimigo dele. Enquanto ele está bem, está tudo bem. Passou disso, ele não, é só ele. Missionária, mas ele vai ter ciência que Deus está vendo que a senhora está aí, ó, falando e ensinando a palavra de Deus para ele. Ele não quer ouvir porque não quer. Depois, quando chegar aquele grande dia, não adianta chorar, espernear, não, que já sabe. Está sendo avisado, está sendo orientado. Mas o ser humano, mas tem ser humanos assim que ele é ensinável, que nem essa palavra, né? Ele é ensinável, ele é avesso a aprender. Porque Sim. ele acha, né, ele acredita nas falas dele. O presbítero falou, ele acha que ele é o certo, tem que ser do jeito dele, da maneira dele, o culto não pode ser, se vai para o lado direito, não pode, tem que ser assim, tudo na regra, tudo bonitinho. Não pode quebrar, não, tem que ser desse jeito. Para mim não serve. Não pode quebrar as normas, não pode quebrar as regras, não pode quebrar os dogmas. Tem que ser desse jeito, entendeu? Vira uma idolatria. É por isso que o pastor citou, né? Um A acima, já errou, ele fica com uma régua na medida certa lá na igreja, né? Tipo aquele que mede a sua fé, fica com um termômetro, medindo a temperatura cristã dos crentes. Tem crente que é assim, infelizmente. Está na igreja, o pastor está pregando, seja lá quem for, o pregador está pregando, tem escola bíblica, está ensinando, e o camarada é obreiro, o camarada é líder, mas ele continua fazendo as coisas erradas, porque ele acha que ele está certo. E ele... O que a missionária falou, remete que o pastor acabou de falar, que Deus está cansado das festas. Exatamente. Deus cansou. Se não for do jeito dele, não acontece. Se não for eu, não vai. É assim, infelizmente, se não estiver na frente, não acontece. Porque acontece por causa dele, não é por causa de Deus. As coisas assim, entendeu? Eu vejo muitas pessoas assim que Deus usa, ou usa na revelação, ou tem um sonho com uma pessoa, ou uma profecia. Quando acontece, tá vendo? Eu falei, ele falou, não foi nem Deus que falou. Não fala nem que foi Deus que falou para ele. Bota eu bem grande lá na frente. Eu falei, tá vendo aí? Então, é bem por aí. Então, como que nós estamos fazendo esse culto, né? Esse culto, de que maneira está sendo essa adoração? Nós temos que rever nosso conceito, que nem foi falado aí, né? Que a gente tem que olhar para nós. A Ângela falou algo semana passada que é verdade. Eu olhar para mim, eu falado 1 Coríntios, né? Examinar a mim mesmo, me colocar diante do espelho, né? Professor Cristina, como que você está, né? O que me chamou. Sem se esquecer também, e olhar para mim, é olhar para a senhora, é olhar para o pastor, é olhar para a Armaline, para o irmão Sérgio, para as pessoas que estão ao meu redor, ao meu lado. O meu exterior reflete uma coisa, mas o meu interior, que ninguém vê, né? Sim. No meu interior eu tô bonitinha, né? Tô de sainha longa, de cabelinho bonitinho, toda bonitinha. E por dentro, como que eu tô? É difícil, né? Também essa passagem aqui, para a gente meditar também, e é muito sério, e foi falado agora, quase agora, eu prestei atenção, é que vai descendo assim as pérolas, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Vai descendo as pérolas, cada assunto que vocês vão trazendo, eu estou aqui só ligado no céu. Precisamos tomar cuidado com os cair, viu, irmão? Sim. Precisamos pedir discernimento a Deus, que esse cair não venha nos matar amanhã espiritualmente. O perigo é isso daí. Então, também para nós meditar, né, nessa noite, se a gente está andando com Abel, se está andando com Caim.
E também daí se tornar um Caim. E daí também se tornar um Caim também. Entendeu? Né? Porque muitas vezes a gente está andando com Caim e Pensando que é Abel, né? estão achando que ele é um adorador de Deus, é um Abel, e simplesmente ele vai te levar para o campo e vai te matar. É como eu falar no Salmo 1 lá, né? Que é bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E nem se aceita na roda dos escarnecedores. Né? Então, temos que prestar muita atenção nisso. Porque muitas vezes a gente os escarnecedores e se envolve. E muitas vezes a gente se deixa se envolver com as coisas alheias, né? Quando vai ver, a gente já está no mundão. Já está envolvido, até o pescoço. Sim, e nessa... Antes da Irmaline a missionária falou uma coisa que também desceu aqui, uma pérola. A gente tem que tomar cuidado com Caim, porque senão nós vamos se tornar um Caim também. Sim. Você está entendendo? Você está andando com Caim pensando que está andando com Abel. Mas se não tiver discernimento de Deus, por isso tem que estar em oração. Irmão, a pessoa pode se aproximar de você, pode, como diz aí, pode te trazer flores, pode fazer o que for. Mas se estiver em oração, Deus vai mostrar o coração. Sim. É interessante, né? Maline. Juntando com o que o pastor acabou de falar e que o irmão Sérgio falou também, eu tinha anotado aqui nos meus estudos o Provérbios 13:3, né, que tem relação com isso também. Nunca conte às pessoas mais do que elas precisam saber, pois baú aberto não protege tesouro, né? Olha aí. Isso para a gente lembrar também, que às vezes a gente está achando que está andando com o irmão, né? Que é o Abel era irmão de Caim, certo? Então está achando que está andando com alguém que você pode contar, né, os seus tesouros, mas a gente não sabe o que a pessoa vai sentir diante daquilo que está sendo compartilhado, né? E aí pode gerar nela sentimentos, gatilhos, como o pastor falou aí anteriormente, e a gente vê que está andando com Caim e não com Abel, né? Em cima do que a irmã falou, tem uma passagem lá também na Bíblia, que teve um rei, né? Que mostrou os tesouros lá, foi para o faraó, foi para alguém lá, que ele veio e roubou tudo, né? Ô, irmã Aline, tá 11h11. Vai até que hora aí? Hã? O microfone está fechado, irmã Aline. O microfone está fechado. Vou colocar o carregador aqui, que está quase acabando a bateria. Está 11h11. Quantos minutos falta? Eu acho que dá para a gente ir até 11h30. Tá bom. Se quiser. Eu vou ler um versículo. Você vê que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai vendo, e cada vez você vai descobrindo mais coisa. Vai abrindo o leque, né? Tem um versículo aqui no livro de Eclesiastes, que os irmãos estavam falando, né, das obras, daí, também o perigo daí também não se tornar um Caim, né? Que pode o negócio também inverter também. Quem tem que examinar e tomar todo cuidado, Tem né? um ditado que fala, diga com quem tu andas, e eu falei, né, eu direis quem tu és. E o versículo 14, o versículo 8 e o verso 14 de Eclesiastes fala assim, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos, a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios, a quem sucede segundo as obras do justo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que muitas vezes a gente se julga muito justo, então com obra de ímpio. De Caim. Com a obra de Caim. Entendeu? E tem muitos Caim aí, que a gente aponta o dedo e fala assim, é Caim, e está com obra de justo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Bíblia diz assim, tu que pensa estar de pé, olha a Bíblia que a Bíblia diz, tu que pensa estar de pé, cuide para que também não caia. Cuide para que não caia, Cuide também para que não caia. Vigiar, né? Aí tem que vigiar, irmãos, todo o tempo e realmente fazer essa reflexão e falar assim, que culto, de que forma nós estamos fazendo um culto para Deus?
Nós estamos fazendo esse culto da forma que Deus quer ou da forma que nós queremos e achamos que é O mais certo? certo é que você colocou Né? que culto que eu estou oferecendo, Que, de Abel ou de Caim? que culto, né? Que eu estou oferecendo a O Deus. que eu estou trazendo para Deus? No coração. Ó, não é o que eu estou trazendo nas mãos, é o que eu estou trazendo no coração. Então, é muito, 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 muito bom estar com vocês nessa reflexão. Sérgio, o irmão Clóvis, tem alguma coisa para falar? Mas tem um ensinamento muito importante que faz a gente andar pelo caminho certo, né? Que é vigiar e orar e sem cessar. Sem cessar. Sempre. A gente vai estar sempre andando como Abel e sentindo os Caim. Quando chegar perto, o coração já vai avisar: opa, esse daí não é de Deus, não. Já tá avisado que é igual quando o inimigo foi lá, né? O que você faz aqui, Satanás? Ah, tava passeando, rodeando pela terra. Veio junto com os santos de Deus, né? Junto com os filhos. Porque, na realidade, quem tem um coração de Caim não tem, é como água e óleo, Se mistura. não se mistura, se revela rapidinho. Sérgio, Ô, pastor, então, refletindo em tudo isso, eu estou aqui com a Bíblia aberta lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Olha o ensinamento que o apóstolo nos traz. O verso 1. 1 Pedro 2. Olha o ensinamento, porque a vida de Caim estava toda embaraçada. Ele já estava quebrado. Estava quebrado. E olha o ensinamento que nos traz aqui, 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações. Temos que deixar tudo isso de lado. Aí, ó, desejai-vos afetuosamente como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para por ele vás crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom, é benigno. Aleluia. Temos que deixar toda a malícia, todo o engano, todo o embaraço, toda a inveja, porque o que mais quebrou a vida de Caim foi por ele ser invejoso. Temos que deixar tudo isso de lado. Amém? Amém. Marlene. A Marlene até melhorou, hein? Até melhorou depois desse estudo, ensinamento, tá parecendo mais curada, a doença foi embora. Olha como Deus é bom. Aí, nessa parte que o irmão Sérgio leu, um pouco mais para frente, vai dizer, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Não é agradáveis a nós, né? É agradáveis a Deus. Como ele se agradou de Abel, né? É maravilhoso. Vamos lá. Vocês só esperam eu jogar pedra na sopa de vocês? Nós jogamos agora o pastor tem que dar a direção aí, ó. Eu marcando o negócio aqui, não marcando. Você entendeu? Mas é interessante, irmão. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela liberta. Né? João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esse confronto, né? Esse dia a dia do confronto, porque o maior inimigo não é Satanás, o maior inimigo sou eu mesmo. Né? Exato. Aquela coisa os meus desejos, as minhas vontades, eu tenho que lutar contra isso. Não é fácil. Existe muitos reinos dentro de mim, né? Mas o reino que me importa é o reino do céu. Então a gente é uma luta constante, é você estar debaixo da misericórdia. Você erra aqui, fala: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Enquanto você está pedindo a misericórdia,
você está de bem com Deus. Mas quando você perde isso, de querer se justificar, aí já era. Já o negócio, o caldo já 13 e engrossa. 5. Ó, eu estava ganhando tempo aqui. 2 Coríntios. Isso aqui é importante. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. 5. 5. Ó. Por isso que é um perigo, irmão. A graça, ela não pode brincar com a graça. A gente tem que aproveitar a graça. Por isso que o Senhor disse assim para Caim: você é maldito. Você vai ser maldito. Ixi, misericórdia. 13:5 diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmo. Olha bem, acho que foi o irmão Clóvis que falou alguma coisa aí. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Está em vós? É a pergunta. Se não é que já estáis. Oh, meu Deus. Temos uma professora aqui, e aí, quando o aluno não vai bem na nota, ele é reprovado. Reprovado, né? Ele passa. Tem alguns casos que dá para fazer recuperação, mas tem outros que, se você atingiu lá o limite da quantidade de matérias que você pode, você já está reprovado automaticamente. Pode ficar Então, duas entra matérias. naquilo que o pastor fala, né? Que a gente não brinque com Deus, porque as misericórdias de Deus são infinitas, né? Ele é longânimo, mas ele não vai... Chega uma hora que, de fato, ele reprova, né? Põe um basta, né? Não, e a gente está falando sobre isso desde o início. Desde o início. A gente está falando sobre isso, porque ele deu a oportunidade e Caim rejeitou e foi reprovado e já recebeu o castigo já. Aí que ele foi atentar. Agora, para ser reprovado direto, tem que ser todas as matérias, irmã Aline? Ou tem uma Em quantidade? geral, as escolas colocam 3, né? 3 matérias ali, matemática, 3 disciplinas, né? Aí vai para reputação. Não, em alguns casos você já é reprovado direto ali. Se você passou desse número, por exemplo, se ficar em 4 disciplinas e a escola tiver a regra de 3, já era. Está reprovado, não tem... E quando chega a ser expulso? Aí deixa para outro estudo. Deixa para outro estudo. E quando você é expulso... Agora, uma coisa que... Não, quando você é expulso, você está na sala de aula de Caim. Agora... Ele não foi nem reprovado, ele foi expulso. Esse estudo, né, acho que não sirva assim, eu peguei aqui 1 Pedro 1, 14 e 15, que vai dizer assim, que nos ajude, né, se os irmãos puderem abrir aí, que esse estudo possa nos ajudar, agora que, diante desse tema, a gente deixa de ser ignorante no assunto, né, da importância de guardar o nosso coração, de lidar, né, com as emoções, traumas, com rancores, questões que a gente tem em nós mesmos, né, examinarmos a nós mesmos para que a gente possa fazer uma oferta, né, um sacrifício agradável a Deus. Ele vai dizer assim, ó, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verdade. Né? Amém. Para nos ajudar a ter uma vida segundo a vontade de Deus, né? Que maravilha, né? Os irmãos, falta, acho que, não sei se vai faltar 8 minutos. O próximo tema, irmão, é interessante. Se os irmãos tiverem outro tema, um assunto que queira colocar, fica na liberdade, entendeu? Fica na liberdade.
Mas eu tenho um assunto, como eu peguei sobre Abel e Caim, nós podemos colocar, se os irmãos quiserem, nós trabalhar o assunto quando Paulo disse jugo desigual. Hein, Sérgio, Clóvis, Maline, jugo desigual. Amém, amém. Trabalhando isso aí? Bem, gosto. É, Qual que seria a passagem, pastor? Para eu anotar, já para depois pensar uma mensagem? Ela vai, a missionária vai procurar aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o crente e o descrente. Não vos coloqueis em julgo desigual, né? Vai falar sobre o crente, a luz com as trevas. Só que é o seguinte. E quando os dois é crente? Aí entra Caim e Abel, né? Por isso que eu estou falando. Você entendeu? Aí entra Caim e Abel. Entendeu, Sérgio? Então, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, a Cristina está procurando. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Vamos lá ver. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios. Tentei passar. Teve negócio do boi aqui, né? Segundo o quê? Um vai para exatamente. 2 Coríntios 6 Ah, lá. 14. Não vou prendar, é um jugo desigual. Ó, 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque Com os infiéis. Ah, tá. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorda há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha bem, irmão, isso aqui vai dar assunto. Aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre sociedade. Mas o que eu quero colocar pedra na sopa de vocês é quando os dois é crente. O casal, ou se não o irmão da igreja. Entra lá Abel e Caim. Quando os dois é irmão, quando os dois é casal, tem julgo desigual? Maline? Dependendo da convivência, tem. Sim, Tem. verdade. Eu tiro, por exemplo, que eu estou há 40 anos já, casado. Tem muitas coisas que muitas vezes a mãe já não concorda comigo, eu não concordo com ela. Seu celular não foi limpo desde... Oxi. É o celular. É o celular aqui. Então tem muita vez sim, esses assuntos, vai ser interessante, hein? Então, mas o presbítero colocou algo seguinte. Isso é normal. Tem coisa que eu não concordo com a Cristina. E ela também não concorda comigo, um assunto bíblico ou o seu dia a dia. Mas há um respeito. Mas isso não quer dizer que seja um julgo desigual. Por isso que nós vamos trabalhar em cima disso, irmão. Sim, sim, entendi. Que busca mais, tem aquele que busca a pérola. Tem aquele que busca mais. É explicativo, né? Então, vai mexer muito aí, vai mexer como está mexendo aí o negócio. Já começou, viu? Já começou, porque o irmão já entrou num assunto, né? Dando alguns exemplos que são, vamos colocar assim, maleáveis. Esses são maleáveis e aceitáveis. Esses são os aceitáveis. Aí depois a gente vai colocar os que não são aceitáveis. O que a Aline acha? Eu acho que pode acontecer, né? Às vezes, quando não estão alinhados uma coisa é você ter discordância, né, de opiniões, mas outra é ter discordância de propósitos, né? Imagina uma pessoa que, de repente, pegar uma coisa bem simples, né? Não fizeram o que deveriam ter feito antes de casar, de conversar, por exemplo, se queriam ter filhos. Aí casa. Aí um quer, o outro não quer. Já vai criar uma situação que não tem como... ou vai ter que ceder, ou isso vai desencadear um mal-estar no relacionamento, né? Às vezes pode acontecer em relação numa sociedade.
Porque eu acredito que o jugo desigual também possa ser aplicado a isso, né? Exatamente. Em que um está lá investindo toda a energia, trabalhando bastante, e o outro está só esperando, deixando o outro fazer sozinho. Tem jogo desigual no ciclo de oração? Tem irmãos que é difícil, não quer caminhar junto. A primeira com a segunda não quer caminhar, a primeira acha porque está lá a primeira, ela quer ser. Só ela tem opinião. Só ela tem opinião, Não pensa não. não pensa nas outras, o outro deixa pra lá, você não vem com tudo pronto, e não pede opinião, vem com tudo resolvido, daí depois as irmãs acham, já vem com tudo resolvido, que jogo que teve aí? Que concordância que teve aí? Eu acho que tem muita diferença, tem. Esse Eu acho julgo, que ninguém trabalha sozinho. O missionarista a gente chama a turma do isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. esse julgo desigual, ele coloca um boi, dois bois, né? O jugo é O jugo é uma canga que vai no pescoço dos dois bois para arar a terra. Então, não tem como um para um lado e nem outro para o outro. Né? Tem que seguir ali para dar E no mesmo ritmo. E tem que ser no mesmo ritmo. no mesmo ritmo. E quando do seu lado você pensa que é um boi, é um jumento. Esse estudo vai ser legal. Coisa boa. Eu acho que até 11h30, né? Mas por que foi até hoje, até esse horário, Irmaline? Porque lembra que eu falei que eu ia fazer, assinar por um mês para ver como é que funciona. Ah, entendi. Então, aí vamos ver se vai servir melhor. Mas, então, Ela dando 11h30 e nada, não apareceu nada, tá vendo? Mas a gente vai ter que saber dividir esse tempo, porque hoje a gente pode usar 1h30 e depois chegar um dia que a gente não vai ter nenhuma hora. Então a gente vai ter que saber dividir esse tempo todo bonitinho, saber quanto a gente tem, né, para a gente dividir nos sábados que a gente tem no mês. 1h a gente sempre tem o direito aqui, né? Uhum. Eu acho que nesse, é 11h30 e ele não caiu aqui, então... Então vamos orar, então. Tá bom. Amém. O presbítero Sérgio, ora por nós. Amém. Glórias a Deus. E de bondade. Senhor, Obrigado. nossa oração é de agradecimento a Ti, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, por esse ensino, Pai, que são gloriosos para o nosso aprendizado. Abençoa, Pai, o nosso pastor Nildo, esta equipe, Senhor, que está aqui, Pai, no ar. Oh, Deus, que o Senhor venha nos envolver, nos ensinar mais e mais da Tua palavra, Pai querido. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos divulgar esse trabalho aí, viu, irmão? Passa aí mais para o pessoal. O pessoal está mais ciente aí da palavra de Deus. Então, fica assim, o próximo estudo vai ser esse daí. A Irmaline marcou, Irmaline? Marquei sim. Melhoras, Irmaline. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada. Manda para todos nós depois, irmão. Tá bom? Paz, Senhor Jesus. Paz, irmão. Paz. Deus abençoe. Manda para a gente, tá, irmão? Tchau. Fica com Deus.